Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Gravando. Bom, a gente está começando mais um programa Aulas com Filatelia, né? Nessa tarde de hoje, o programa vai ao ar sempre pela manhã, mas estamos fazendo um programa gravado. Nós vamos exibir tão logo ele seja editado e vamos disponibilizar para todos os ouvintes e internautas que acompanham o programa Aulas com Filatelia. E o tema de hoje é sobre o Dia da Vitória, um dia muito importante na Guerra Mundial. Nós estamos aqui com os nossos convidados, Henrique Cruz, lá de Recife, Danilo Mota. Danilo Mota é estudante eu não vou errar dessa vez, da UF em Campos, não é isso? Acertei aí. Daniel Mota, que é estudante da UERJ, aqui em São Gonçalo, e também, estreando aqui conosco, o jornalista Renan Rebelo. Sejam muito bem-vindos, todos e todos. Eu vou fazer aqui um pedido para vocês se apresentarem rapidamente, para o nosso ouvinte internauta conhecê-los. Depois, então, nós vamos iniciar com a apresentação do nosso querido amigo Henrique Cruz. Então, pela ordem aqui, se apresenta o Henrique Cruz. Bom, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Heitor, meu nome é Henrique Cruz, Henrique Vasconcelos Cruz, sou museólogo e filatelista, morando residente aqui em Recife. Valeu, Henrique. Danilo Mota. Olá a todos, sou Danilo Mota, tenho 23 anos, sou estudante de História da UF Campus e agradecer ao Heitor aí pela oportunidade novamente, ao Renan, ao Daniel e ao Henrique, que vai trocar uma ideia sobre esse dia tão importante aí para a construção da memória de liberdade do mundo. Sem dúvida. Daniel Mota. Fala, galera, agradecer aos companheiros aí por essa oportunidade de poder estar conversando sobre esse tema importante. Sou o Daniel Mota também, irmão gêmeo do Danilo, isso. 23 anos, obviamente, e estudante de História na UERJ, no campus de São Gonçalo. Vamos nessa. E o nosso convidado estreante aqui no nosso pequeno exército de estudos da FEB, Renan Rebelo, jornalista Renan Rebelo. Boa tarde, prazer conhecer o Henrique. Eu conheci apenas pelo programa Aulas com Filatelia, que eu já conheço como espectador já há um tempo, fiz uma matéria lá para o Jornal São Gonçalo. Daniel e Danilo são quase meus sócios. Eu me cito já biógrafo deles, quantas matérias já fiz. Temos agora um projeto em comum, um podcast. É um prazer estar aqui falando sobre a Segunda Guerra Mundial. É muito bom ter esse tipo de programa, não para exaltar a guerra, e sim a gente falar dos horrores da guerra, da história, e até para evitar essa leitura negacionista que nós temos hoje em dia, né? A gente tirar um pouco dessa nova onda neofascista, com esses ideários assim, que querem confundir a história, transformar a vítima em algoz. Então, e parabéns por esse espaço. Eu já estou aqui com duas bandeiras aliadas aqui, da Rússia e do Brasil. Que legal, que bacana, que bacana. Então, hoje... Vai tomar Berlim, né? Vamos tomar Berlim. Stalingrado vive. Hoje, dia 8 de maio, né, o Dia da Vitória, conhecido internacionalmente como Dia da Vitória. Hoje, inclusive, nós estávamos aqui batendo um papo, antes descontraído, e falávamos, né, das matérias, né, surgidas nesse dia, né, e muitos jornais anunciavam aí o fim da guerra. Nós sabemos que não teve o fim da guerra, né, teve o fim com a rendição da Alemanha. E no dia 9, que é amanhã, né, comemora-se também o Dia da Vitória na Europa, né. Eu gostaria que o Henrique, inclusive, abordasse nessa pequena polêmica aí, muito saudável, né, sobre essa história de quando foi de fato o fim da guerra e dessas duas datas que comemora-se em todo mundo, dia 8, e na Europa comemora-se no dia 9 como Dia da Vitória, né? Mas quem pode explicar isso melhor para nós, para abrir aqui o debate, é nosso amigo, museólogo e filatelista Henrique Cruz, com a palavra. Bom, gente, eu preparei uma apresentação para sair, até para os ouvintes assistirem. Eu vou tratar mais do aspecto filatélico. Enfim, agora está mais arrumadinho que semana passada. Rapaz, show de bola. No tempo a gente se organiza. Mas eu dei ênfase na série de selos
que eu não sei se é verdade, eu não pude apurar mais, se foi o primeiro país que lançou um selo sobre a vitória dos aliados. E nas notícias de jornal saía assim. Inclusive porque essa série foi pensada dias antes. Então já estavam se preparando para emitir selo há algum tempo. Então, vamos lá sobre o Dia da Vitória. Antes do Dia da Vitória, eu queria falar primeiro do V da Vitória, que é algo que vai aparecer nas emissões posteriores que relatam o Dia da Vitória, que tem a ver com um símbolo que em 41 Churchill cria com as mãos numa manifestação, enfim, numa entrevista que ele faz. Tem até uma polêmica no Reino Unido sobre o uso com a palma para frente e para trás, que um era ofensa, o outro tinha a ver com a vitória, enfim. E isso é importante ter em mente, porque isso vai influenciar, inclusive, nas todas as comemorações do Dia da Vitória. E aí eu trouxe 3 exemplares de envelopes que eu tenho, desde 42, quando o Brasil entra na guerra, que fazem menção ao V da Vitória. Primeiro, uma carta de Campina Grande para Nova York, Campina Grande na Paraíba, e você tem aqui tanto um adesivo colado com o V da Vitória, o dedo, a mão com o dedo da Vitória, e aqui a Vitória com o Brasil para a Vitória. Um outro exemplar, aqui o verso, com o mesmo carimbo no verso. A carta censurada, né, Henrique? A carta censurada na censura norte-americana. Aqui, carta registrada. Enfim. A próxima é esse modelo de envelope, que é concorram para a vitória do Brasil comprando obrigações de guerra. Isso pode ser um assunto de um outro programa, essa questão das obrigações de guerra. Sim. Um dia desse eu descobri um livro, uma tese de doutorado sobre o tema, quer dizer, a tese que foi publicada em livro. Eu tinha várias dúvidas sobre o que seriam essas obrigações de guerra. E aí, mais uma vez, tendo o V da Vitória aqui, é que as Nações Unidas vencendo, Nações Unidas vencerão. E é interessante que esse modelo de envelope, o envelope de São Paulo para Nova York, com censura brasileira, aqui censura norte-americana, no verso vem uma autorização do DIP. E eu localizei já em alguns exemplares, eu tenho, se não me engano, mais uns 2 ou mais um desses daqui, já vi em alguns leilões na internet, que esse aqui era um padrão que era feito e na gráfica mudava o nome de quem mandava fazer esse envelope. Então era um modelo autorizado pelo DIP, com a distribuição dessa empresa aqui de São Paulo, e aí, por exemplo, sua loja, sua papelaria, seu comércio queria fazer propaganda da guerra, então vinha aqui a marca do comércio, isso, e esse V, essa frase e essa autorização eram padrões em todos os envelopes. Não sei se tem tamanhos diferentes, os tamanhos são padronizados, enfim. E o terceiro envelope é com essa etiqueta, já é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, com essa etiqueta das Américas Unidas vencerão. Mais uma vez com o V da Vitória, com a censura do Rio Grande do Sul, a anterior era a censura de São Paulo, e a censura norte-americana, mais uma vez, envelope com destino a Nova York. Aqui o verso do envelope, enfim, são manifestações da vitória que vai tendo. No mundo você tem algumas franquias mecânicas, que eram aqueles, para quem não sabe, são aqueles carimbos vermelhos que já vem um valor impresso, você não tinha necessidade de ter o selo. Então você tinha franquias mecânicas com flâmulas de propaganda com o V da Vitória, você tem alguns Vimeios, que eram, eu posso falar em outro programa com mais detalhes, que eram correio, que eram microfilmados, as correspondências para norte-americanas e também inglesas, que eram os aircraft, que você tinha alguns com tema de V da Vitória. Então já havia essa campanha publicitária do V da Vitória. Então chega o Dia da Vitória. O que eu li nas matérias de jornal, inclusive nos livros, eu fui a alguns relatos de ex-combatentes. A gente falou mais cedo aqui na conversa do livro do Castelo Branco, da Elza Cansanção, enfim, eu fui olhar a descrição, porque cada um diz onde estava no dia, e outros temas, e aí diz o seguinte, que a notícia chegou na noite, quer dizer, dia 7 já se sabia, que estava começando a ter essa rendição, e dia 8 é o dia da rendição, chega no final do dia a notícia.
Então, possivelmente por isso que dia 9 é comemorado na Europa, porque foi no final, parece que a notícia chegou no comando da FEB, eram 5, 6 da tarde do dia 8. Então, no Brasil se considera o dia 8 como dia da vitória. Já há manifestações da vitória, segundo os jornais, no dia 7, na Rio Branco, você já tem na porta, principalmente dos jornais, e depois que noticiavam através de telegramas que chegavam da Europa, enfim. E o que se percebe, Heitor, é que é o dia da vitória na Europa, não o fim da guerra. Pois o fim da guerra é em agosto, com a rendição da Alemanha. Com a rendição do Japão. Que é até um capítulo à parte, que pouco se fala, que eu já encontrei uma vez um artigo, acho que foi de algum Ampul, Simpósio Nacional da Ampul, que é a Associação Nacional de História, aqui no Brasil, que trata dessa relação do Brasil com o Japão. Então, por exemplo, o Brasil entrou em guerra com o Japão depois de ter entrado em guerra com a Alemanha e a Itália. Então, é algo que não é muito dito, mas a guerra continua no Pacífico, não tem participação efetiva do Brasil com forças militares, mas o que eu percebo é que é o dia da vitória na Europa, é quando há o fim da guerra na Europa, com a morte de Mussolini semanas antes, e depois o fim, a notícia do falecimento do Hitler, do suicídio do Hitler, e inclusive algumas rendições de tropas alemãs para os brasileiros, segundo alguns relatos, vem muito quando chegou a notícia do falecimento de Hitler. Então eles não se sentiam mais na obrigação de lealdade ao Führer. Então quem entrou no lugar no comando, eles não tinham essa lealdade e começaram a se render. Isso pelo menos na Itália, onde a FEB estava estacionada, estava em batalha. E aí, sobre o dia da vitória, como eu falei, houve o lançamento do selo. Eu trouxe aqui uma imagem da revista Vida Doméstica, que você tem diversas imagens de como foram as comemorações do dia da vitória, discursos de políticos, o Getúlio Vargas discursando, manifestações. Já aqui, por essa placa democracia, já havia, e aqui também, já havia muito a crítica ao governo Vargas, à ditadura Vargas, e isso é explícito nessas manifestações do 8 de maio. E aqui no canto você tem, é uma pena que a tela, não sei se dá para, deixa eu ver se eu transfiro para cá, você tem aqui o V da Vitória, feito no prédio, com janelas dos prédios acesas, as salas. Sim. Como eu falei anteriormente, aqui uma imagem de um dos selos da série da Vitória, do dia da Vitória, de 8 de maio, já a imagem do selo, junto com as manifestações. Aí o próximo é uma notícia do Diário de Notícias. Eu localizei 3 jornais que noticiaram o lançamento do selo. Eu dei ênfase nesse que tem imagem de 4, os outros só tem imagem de 1 ou 2 selos. Uhum. Então, o Diário de Notícias de 9 de maio, dizendo que pode estar vendo selos comemorativos da vitória. O primeiro conjunto emitido a vestigiar o colapso dos países fascistas, homenagem aos brasileiros mortos na guerra. E aqui diz que havia já essa intenção de lançar esse selo e a discussão dele muito anterior entre o pessoal dos Correios, o diretor dos Correios, que era o major do Exército, junto com a equipe de desenhistas, de gravuristas da Casa da Moeda, é uma missão emitida pela Casa da Moeda do Brasil, e já de longa data discutindo os temas dos selos, os desenhos dos selos, isso a matéria diz, e depois vem a descrição, com base no edital, que eu vou apresentar mais à frente, de cada emissão. Sim. E o mais interessante é que eles dizem que é o primeiro momento em que um segredo de guerra era revelado, que nesse selo da cooperação, 2 nomes, Acra e Carton, que era do Corredor da Vitória, que eram os nomes secretos utilizados para 2 bases aéreas, foram apresentados ao público já num selo emitido no dia da vitória. Isso era um segredo até o fim da guerra. Então, aí eu fico na dúvida, eu não tive tempo, e eu devo buscar essa notícia para saber se foi a primeira emissão no mundo de um selo sobre o dia da vitória, sobre a vitória da guerra. Então aqui a série completa, os 5 selos. Uhum.
E acho que agora foi. Tá aparecendo. Tá aparecendo ainda? Tá. É que para mim sumiu. Tá bom. Os 5 selos. Pronto, tá certo. E não, é porque estava aparecendo nossa tela na frente de todos, da imagem. Aí tem aqui os 5 selos e, por curiosidade, a gente começa a perceber que já dia 18 de abril, o edital, no caso, dia 7 de maio, é o edital, só que já em abril já tinha esse selo pronto, e eu peguei essa imagem do edital na base de dados do Museu dos Correios de Brasília, que possui escaneados editais, algumas documentações dos selos emitidos. Então, pelo menos os mais antigos a gente não tem. E nessa época o edital era publicado no Diário Oficial. Ainda não era aquele edital com a imagem do selo, um exemplar entregue, parece um folheto entregue aos colecionadores. Ainda não tinha isso. E aí tem aqui a descrição de cada selo. Primeiro, o selo da saudade, aqui as dimensões, a taxa de 20 centavos de cruzeiro. É o motivo. A homenagem do Brasil inteiro rende a seus mortos, civis ou militares, vítimas da guerra contra o eixo. E aí vem aqui a descrição do selo e da legenda ao redor, aqui de baixo. E ele foi... Esse a gente tem o autor do desenho e o gravador. O desenho é do Leopoldo Alves Campos e a gravação de Walter Borges de Freitas, com filigrana na Casa da Moeda e impresso na Casa da Moeda. Eu não vou me prender na descrição, eu vou até deixar aqui gravado, depois eu vou fornecer em PDF a apresentação para o Heitor divulgar, senão não vai ter tempo para o debate. Aqui o selo alusivo à Glória. Então, primeiro Saudade, depois a Glória. Um selo com desenho de Marinho Ferreira Pinheiro e gravado por Vigílio Francisco da Silva Filho, impresso pela Casa da Moeda, que aparece o soldado da FEB, enfim, e a alegoria da Glória, uma alegoria feminina representando a Glória. Aqui o selo da Vitória, onde você tem as bandeiras de todos os países, das nações dos aliados, no valor de um cruzeiro. O selo anterior era no valor de 40 centavos de cruzeiro. Aqui o valor de um cruzeiro, e tem 1 milhão de selos emitidos, com desenho de José Ribeiro de Souza e gravação de Mário Dogli. Próximo, o selo da Cooperação, que aí é o que eu falei, que aparece o Corredor da Vitória, que é essa ponte aérea, que muitos estudiosos dizem que a guerra na Europa foi vencida, principalmente quando se criou essa ponte aérea para fornecimento de material, enfim, e aí são esses nomes aqui, o Acra e o Carium, que eram bases aéreas, era como as cidades eram conhecidas na rota, e que aparecem pela primeira vez para o público nessa publicação, nesse selo. Aqui a imagem da FEB, da cobra fumando, com o Brasil. É o mesmo emblema que vinha no uniforme dos militares. Aqui, então, o mapa da parte superior desse Corredor Vitória. O desenho é de Marino Ferreira Pinheiro e a gravação de Mário Dog. E, por último, no valor de 2 cruzeiros, o da Paz, o representante da Paz. No valor de 2 cruzeiros, é o desenho de José Ribeiro de Souza e a gravação de Rubens Alves. Só para os ouvintes entenderem, quando fala em desenho, o desenho é o autor do desenho, enfim, o artista que desenhou, e o gravador é porque eles eram gravados em chapas de aço para depois serem impressos no maquinário. Enfim, no caso, eu acho que eles são em talho doce, esses selos. E eles não têm picote, porque eram NPC, que era um corte que você destacava, não era um picote como a gente conhece mais os selos. Então você tinha a pessoa que concebia o desenho e depois alguém que transferia esse desenho para a chapa de aço, que é o gravador, para poder o selo ser impresso. Então por isso você tem essas 2 autorias no selo, sempre mencionado. E aí, além dos selos, você tem os carimbos comemorativos, que eram 2, segundo a base de dados dos Correios, e também o catálogo do Ângelo Zione, de carimbos comemorativos, que é um selo redondo, que tem em várias cidades, eu não tenho aqui quais são as cidades,
que vem o Correio de Telégrafos aos povos que forjaram a vitória, dia 8 de maio, que 22 de maio esse carimbo, mas ele começou a ser usado dia 8 de maio, e aqui um carimbo em máquina, esse aqui era manual, esse máquina que até no site dos Correios está separado, está erroneamente separado, é um carimbo só, que é o segundo modelo de carimbos comemorativos. Esse daqui eu cheguei a conhecer em cartas circuladas, esse aqui não. Eu trouxe alguns exemplares da minha coleção desse carimbo, sobre o selo da saudade, o primeiro da série, o carimbo mecânico, Glória aos povos que forjaram a vitória, aqui 8 de maio de 45, do Rio de Janeiro, Distrito Federal. E, por curiosidade, Heitor, depois olhando, eu tinha um envelope igual aquele que você tem do Walter Bulemax, mandado pelo Roberto Bulemax. Se você reparar, o meu aqui é o 337. O número do seu é diferente. E eu fiquei pensando por que aqui é um envelope, vamos lá, do Rio de Janeiro para a Pensilvânia, nos Estados Unidos, com censura brasileira e censura norte-americana, com carimbo comemorativo de 8 de maio e a série completa que ultrapassa o valor do porte. Então, isso já denota aqui o verso, com os carimbos de censura, aqui a data de censura, e o de recepção lá nos Estados Unidos, aqui Roberto Bulemax. E aí eu fiquei, bom, eu já comprei esse envelope, o meu envelope não é aberto, ele ainda está lacrado, não abriram. No caso do seu, Heitor, você pode escrever depois, tem a mensagem interior, mas eu vi que tem algum conteúdo, mas eu não quis abrir. E eu fiquei pensando, por quê? Primeiro, aqui já denota ser um envelope feito por filatelista, por colecionador para ter. E por que tantos Bulemax? Aí eu fui estudar um pouquinho a história da vida da família, e aí você tem aqui a família Bulemax, o Roberto, o Walter, o Roberto, paisagista famoso, inclusive aqui em Recife, onde eu moro, em Casa Forte. O primeiro projeto de praça pública dele é aqui em Casa Forte, sim, em 1932, quando ele começou a carreira em Recife. O Walter, que era maestro, morou muito tempo nos Estados Unidos. Mas por que ter esse envelope da família Bulemax? Por causa do terceiro irmão, que era o Haroldo Bulemax, que era dono de uma empresa filatélica, que é um anúncio da loja dele, a H. Bulemax, ficava no Beco das Cancelas. E existem vários envelopes, eu tenho um do Correio Militar, entre outros, que é a H. Bulemax. Então, por isso que deve ter tido uma vastidão de envelopes feitos, enviados para os Estados Unidos para ter circulado, ser um envelope, e aquilo seria um envelope de primeiro dia, o FDC, First Day Cover, enfim, aí você ter circulado, e aí aproveitou que o irmão estava nos Estados Unidos, aí botou o nome do outro irmão, talvez o próprio Roberto também concordou, enfim. O Haroldo Bulemax ficou no meio filatélico conhecido, era uma loja que vendia não só selos comuns, internacionais, mas também selos raros, grandes coleções, há notícias de grandes coleções que ele adquiriu ao longo do tempo. E depois o Haroldo, eu não tenho a data quando ele fecha a Casa Filatélica, esse anúncio é de 1941, de uma revista do Rio de Janeiro não filatélica. E ele depois virou desenhista de joias. E aí eu encontrei uma dissertação de mestrado da PUC, que tem a biografia dele como desenhista de joias, gravador de joias, enfim, e a partir de desenhos, inclusive, do irmão dele, Roberto. Sim. Então, outro Bulemax também, que ficou famoso dentro da sua época, e foi um destaque como os três irmãos. Então, uma família de pessoas ligadas à cultura, enfim, como outras famílias. Então, não era isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Aqui o e-mail para contatos. E agora, por muita insistência, enfim, eu criei um Instagram, filatélico.muzinho, para ninguém me achar mesmo. Para ninguém me achar, porque eu não queria ter Instagram, mas eu tive que fazer, porque eu fui convidado para uma live, também tinha uma pressão do trabalho para divulgar coisas. Uhum. Enfim, aí é mais para divulgar coisas de museus, filatelia pessoal. E, enfim, aí tá aqui, eu acho que é isso para contribuir, como eu falei, ser mais rápido para a gente discutir e falar mais. Até eu acho que os outros debatedores vão contribuir mais sobre a história em si da guerra. Era isso, certo? Legal. Obrigado, Henrique. Muito enriquecedor esse detalhe da sua parte da sua coleção, né? Muito bacana. Antes de passar para o
Daniel Mota, que vai dar sequência na fala, queria falar que essa carta do Burle Marx que o Henrique se referiu, né, eu também tenho uma, do Burle Marx, do Roberto, né, que é enviada para o seu irmão, o Walter, que morava na Pensilvânia, nos Estados Unidos, datado dia 8 de maio de 45, no período da Segunda Guerra Mundial. O teor, exatamente dia 8 a data, o teor ele fala o seguinte: eu abri a minha, tinha um bilhete, um papel bastante fino, era um bilhete bem curto e grosso, ele falava, era Rio, 8 de 5 de 45, caro Burle, abre com cuidado os envelopes e guarde-os para mim, ponto Roberto. Sim, era um recadinho curto e grosso, né? Talvez, não sei se tinha algum código aqui na mensagem, mas era uma mensagem. Aqui, ó, esse aqui é o seu envelope. Isso. Heitor, esse é o seu, é o 365. 365. É diferente. Tá aqui Isso. o verso, enfim. O verso, então. É parecido. O seu tava fechado, você que abriu. Eu que abri. Tem essa mensagem. Não, o meu não, que esse de abrir deve ter a mesma mensagem dentro, eu vi que tem um texto. Isso. E possivelmente era para isso, para poder preservar, para depois ser comercializado no meio filatélico. Possivelmente Pode foi mostrar por o isso. verso novamente, Henrique, por favor? Posso, claro, tá aqui. Então, essa rua Araújo Gondim, essa rua era a mesma que residiu o urbanista Lúcio Costa, né, amigo do Roberto. E ficava bem no sopé. Trabalharam juntos em vários projetos, enfim. Sim. Essa rua ficava ali bem no sopé do Morro da Babilônia, né, que fica nos fundos ali do bairro do Leme, na zona sul aqui do Rio de Janeiro, né, e teve seu nome trocado. Hoje é a atual rua General Ribeiro da Costa. Antes chamava-se Araújo Gondim, que era essa rua aí que hoje não existe mais com esse nome. Tá? Então, feito isso, eu vou passar a palavra ao Daniel Mota para dar sequência aqui no nosso debate sobre o Dia da Vitória. Obrigado, Henrique. Com a palavra, então, Daniel Mota. Bom, primeiro agradecer de novo aí mais uma oportunidade de ter essa aula aqui com o Henrique Cruz, esse material belíssimo. Eu não tinha conhecimento sobre essa série, já tinha ouvido falar, né, da série da Vitória, porém poder ver de perto assim, esse material muito interessante. E eu vou trazer... Vou te interromper um pouquinho, pedir o Henrique pode retirar a carta do Burle, que está sendo exibida aí. Peraí, como é que eu... Ainda tá a carta, é? Tá. Só para você retirar, para a gente ampliar aqui a tela. Vou retirar. Peraí, vou retirar. Agradeço. Para aparecer aqui a imagem do Daniel falando. Mas depois corta. Né? Pronto. Isso, pronto. Obrigado, Henrique. Nada. Daniel, desculpa então, aí. Agradecer, né, mais uma vez a exposição aí do Henrique, muito rica. E falar, né, da importância desse dia, né, como o Henrique muito bem falou também da parte histórica. Hoje é comemorado o término da guerra na Europa, né, mesmo que na Rússia seja comemorado no dia 9, né, que é conhecido como o Dia da Vitória na Europa. Infelizmente, esse ano não estamos podendo comemorar aqui no Brasil da maneira devida, né, que todo ano acontece. E é uma oportunidade para celebrar esse dia, enfim, muito mais ainda de encontrar os veteranos, que são datas que eles deixam de sair, assim, de acordo com a idade deles, né, eles têm saído muito pouco, então eles têm ido em datas chaves, né? E o Dia da Vitória é um desses dias. No ano passado, o Renan até fez uma matéria, né, sobre a nossa ida, enfim. Então, a gente levou o seu Valfrid lá, que eu vou aproveitar e falar um pouco de como foi essa passagem dele, né? Ele lembra de estar, a gente conversando com ele lembra de estar num momento, ele foi do depósito pessoal, né? Então, ele não estava no front, né, efetivamente. Então, ele estava, para ele foi, vamos dizer assim, já estava num momento bom e foi melhor ainda. Ele estava num baile, alguma coisa assim, uma reunião, uma festa, sei lá, estavam tocando um pianinho lá e tal, enfim, se divertindo. Como italiano, né? Num momento de folga, e ele lembra de ouvir tiros, enfim, uma barulhada de tiros, enfim,
Então, e quando ele olha para fora, assim, todo mundo vai prestar atenção, já era o pessoal comemorando o término da guerra. E eu vou falar aqui um pouco desse livro maravilhoso, que eu vou ver se vai caber na tela para mostrar, que é o Cruzeiro do Sul. Bom. É um livro bem grande, que a última edição que tem aqui, pelo menos no meu exemplar, é do dia 3 de maio de 45, e o Henrique falou sobre essa questão de já ter relatos, né, da guerra já ter acabado antes, propriamente do dia 8. Tem uma notícia, né, de terminada a guerra na Itália. Esse exemplar é o exemplar que noticia, inclusive, a morte do Hitler. Né? Então, vou tentar mostrar aqui a capa também de novo. Essa manobra difícil aqui. Que fala do Hitler. Né? Legal. Morto Adolf Hitler. Enfim. E fala do Marechal Alexander, né? Está ordenando dele ter feito um pronunciamento em inglês, né? Italiano e francês fez esse comunicado, né? Avisando que a guerra deveria acabar ali na Itália, enfim, que o comando alemão daquele setor, né? No caso desse país, a Itália, estava totalmente rendido, incondicionalmente. Lembrando aqui que o Brasil, inclusive, por novo ditado, no final de abril, prendeu cerca de 14 mil homens da Wehrmacht. Então, no dia 3 de maio, pelo menos na Itália, a guerra já tinha acabado, né? Depois, no dia 8, na Europa, enfim, em agosto, lá, a questão do Japão. No mais, é isso. Eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre esse tema, sobre esse dia, né? Rememorar esse grande marco na história mundial, né? E reafirmar, como vocês já falaram no início, a luta contra, né, o nazifascismo e a favor, levantando a bandeira da democracia, que é pelo que os veteranos lutaram, né? E, inclusive, está no lema da associação, né? Liberdade e democracia. E mais à frente, quando a gente entrar na discussão, eu fiz umas anotações aqui sobre o selo, para a gente poder falar melhor. Valeu, Daniel. Obrigado aí. Obrigado, inclusive, por ter mostrado essa referência bibliográfica, né? Eu sei que é difícil escanear esse material, mas se tiver oportunidade, escanear. Esse é grande. Verdade. Dar uma reduzida aí na Xerox seria legal. Verdade. Parabéns aí pela exposição. Nada. Agora, então, Danilo Mota. Então, eu separei aqui alguns pontos para a gente comentar sobre o que estava acontecendo antes, uma parte do ano de 44 e outra parte já o caminhar até o dia 8 de maio, né? Então, sei que já foi dito, né? Aí por vocês todos, sobre a questão do dia 8 e dia 9 de maio, mas eu acho que não vai ser demais o que eu vou dizer aqui. Então, a gente está comemorando 75 anos do fim, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi um evento de proporções imensas em muitos aspectos. Se a gente fosse parar aqui para falar, acho que a gente levaria muitas horas. E então, a discussão da rendição da Alemanha, das forças do eixo ou da Alemanha, já se iniciam no ano de 44. Lá para de janeiro de 44 a julho de 44 já é começada a discussão do texto do que viria a ser a rendição no futuro, né? E logo em seguida, já em 45, alguns meses depois, em fevereiro, tem a Conferência de Yalta, na Crimeia, que tem a presença do Churchill, Stalin e também do Roosevelt, se não me engano, e que lá fica definido que a Alemanha, o território alemão, seria repartido em 4. Um lado americano, francês, britânico e soviético. E então, outro ponto. Mussolini é capturado no dia 25 de abril em Milão, né? Após tentar, na verdade, ele é capturado tentando fugir da Itália para a Alemanha, disfarçado de soldado alemão.
E a resistência, após já está numa certa busca por isso, né? No dia 28, ele é morto fuzilado ao lado da esposa e de alguns companheiros, né? Inclusive, tem vários soldados da Força Expedicionária que compraram fotos, até estiveram lá e tiraram foto. Eu, lá em Campos, na associação, eu tive acesso a uma foto dessa, eu, inclusive poderia ter separado, me lembrei agora, de um soldado campista armado com os corpos pendurados atrás, né? Onde eles foram mortos. É uma foto bem impactante e interessante. E como o Daniel disse aí também, a questão da rendição alemã na Itália, no dia 29 de abril, que foi assinado a rendição na cidade de Caserta, da rendição de todas as tropas alemãs na Itália. Então, por isso que estava sendo noticiado já no dia 3, aí, eu acho que o periódico que o Daniel mostrou, que teria feito no dia 2 e no dia 3 a rendição. E como também o Daniel já falou sobre a rendição da 100ª, 48ª Divisão de Infantaria Alemã, que se rendeu às forças brasileiras na região de Fornovo de Taro, que foi a primeira divisão inteira a se render, alemã. E no dia 30, a morte de Hitler. Então, após a morte de Hitler, ele deixa um testamento com uma linha de sucessão, né? E a partir disso vai se alongando até o dia 8 de maio. No dia 7 acontece uma conferência, uma assinatura, só que Stalin não aceita, porque ele não estava presente e não foi perto de Berlim ou em Berlim. Então, no dia 8, na noite do dia 8, é assinada a rendição incondicional. E a questão do dia 9 é que, nesse momento que foi assinado perto de Berlim, a rendição na Rússia já era dia 9. Então, por isso que eles comemoram no dia 9. Então, acho que era bom fazer esse panorama para eu tentei deixar claro, né? Mas é isso. Vamos lá. Legal. Renan Rebelo, nosso estreante aí no nosso pequena tropa de estudos da FEB, né? Renan também é um estudioso aí do tema de Segunda Guerra Mundial, inclusive nos mostrou mais cedo aí uma edição do jornal O São Gonçalo, onde ele trabalha, que ilustra aí alguns participantes gonçalenses, né, da Segunda Guerra. Seria legal você abordar isso também, Renan. Sem querer aqui dirigir a sua fala, mas eu achei interessante, né, essa amostra do jornal que você nos trouxe. Então, Renan Rebelo estreando aí no nosso papo, fica à vontade. Opa, obrigado. Eu já ia falar da imprensa mesmo, já é minha zona de conforto, para variar. Graças aí ao Daniel, ao Danilo, eu sempre gostei de tudo que é história. Eu me aprofundei mais sobre a Segunda Guerra Mundial quando eu os conheci. Acho que foi ano passado, a gente fez várias matérias sobre isso. Inclusive, eles são personagens da matéria que vai sair amanhã, de manhã, no site osaogonçalo.com.br. A matéria é direta. A cobertura do São Gonçalo durante o Brasil na guerra, 44, 45. Né? Disponibilizei 130, com a ajuda do Daniel, né? 126 fotos, se não me engano, de todas as matérias. Está na galeria de imagens lá do São Gonçalo amanhã. E também disponibilizei um link externo, caso alguém queira, não tenha paciência de passar uma por uma, queira baixar o PDF para ler em tipo um e-book, também terá esse link. Bacana. E eu entrevistei o Daniel, ele leu, né? O que ele achou da cobertura. Foi uma cobertura muito local, voltada aos pracinhas daqui de São Gonçalo. Inclusive, teve um pracinha que era filho de um dos diretores, o Silvio de Matos, que era ligado ao Belamino Matos, um dos fundadores do Jornal de São Gonçalo, que é um jornal desde janeiro de 1931. Né? O Danilo também falou sobre como as pessoas ignoram a história dos pracinhas aqui na cidade, e também ele fez um comparativo com Campos, embora ele tenha colocado uma certa vantagem a Campos sobre memória. Em São Gonçalo, a gente tem uma Praça dos Ex-Combatentes com materiais originais,
da Segunda Guerra Mundial, que estão pichados, abandonados, depredados, e tem uma associação próxima. E uma UERJ na frente, né? Sim. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu estudei, me formei em geografia lá. O Daniel é filho da FFP, como é que eu fui. E agora, isso aí a gente pode falar mais no debate. Agora, vamos falar um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial, logo pela imprensa. A imprensa teve um papel, claro, importante. Por que a imprensa foi enviada para lá? A imprensa foi tardiamente para lá, a partir de final de 44. Porque Vargas, no DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, não queria imprensa. Ele mandou assessoria de imprensa. Mandou cinegrafista, mandou o redator, mas o material não chegava nos jornais. Não chegava nos jornais, nos grandes jornais. Então, o Globo, do Roberto Marinho, o grupo Diário Associado, do Assis Chateaubriand, o Correio da Manhã, do Paulo Bittencourt, eles tinham que comprar notícia de agências. Imagina comprar notícia de agências naquela época, como deveria ser caro. E fora que não tinha o viés brasileiro. Estava interessado em vender. Até porque o amigo do combatente gostaria de ver, a família gostaria de ter notícias, e começaram a pressionar o Vargas. Pressionar. O governo Vargas, ele tinha como os jornais na mão, por quê? Porque o governo Vargas, ele tinha a cota do papel. Se tirasse a cota do papel dos donos de jornais, o custo da impressão do jornal ia lá para cima, ia lá para as alturas. E isso também responde um pouco às perguntas que o Daniel, quando estava pesquisando lá no Jornal São Gonçalo, no arquivo, perguntou: Renan, por que tem poucas notícias de uma certa época lá? Por que tem poucas notícias sobre a Segunda Guerra Mundial? E estudando o livro do Elton, Crônicas de Sangue, né, do Elton Costa, que é um pesquisador de imprensa na Segunda Guerra Mundial, explica-se como o Jornal São Gonçalo, um jornal local, ia ter meios de comprar notícias de agências. Isso aí ficava muito restrito a grandes jornais. Então, houve essa reunião, pressionaram. Ok, o Vargas concordou, porém, a palavra final de quem iria ou não seria do governo Vargas. Tanto que o Carlos Lacerda foi barrado de ir. No seu lugar foi o Raul Brandão, ele já tinha 53 anos, era chefe de reportagem do Correio da Manhã. Foi o Rubem Braga, que ele foi talvez o repórter mais censurado, ele já tinha problemas com o regime Vargas. Ele era de um jornal menor também, o Diário Carioca, tanto que no embarque ele vai na última classe com os soldados, né? Por exemplo, como o Joel Silveira, do Diário Associados, ele foi num camarote, ele viajou para a Itália num camarote só com 18 oficiais. E o Rubem Braga dividia leito com mais de 100. E chegando lá, eles tiveram que seguir o regulamento americano, porque a FEB tinha sido incorporada ao 5º Regimento do Exército Americano. E tinha que passar por 3 censuras. Pelas relações públicas dos Estados Unidos, tinha um outro setor que era da inteligência americana, e fora a censura da FEB. Então, tinha 3 filtros para a matéria ser vinculada no Brasil. Sendo que o Rubem Braga, ele não tinha a franquia ilimitada para enviar matérias para o Brasil. Então, as reportagens do Rubem Braga são atemporais, não são factuais. No jornalismo factual é o que aconteceu ontem para você publicar amanhã ou no mesmo dia, hoje com a internet. Matérias atemporais que você pode ler em 2017 e 1945, que você vai entender mais o contexto. São como crônicas. E as crônicas deles eram bem censuradas, de todos, né? E caso você descumprisse aquilo, você também estaria sujeito a passar a lei marcial. Os jornalistas. Porra. Você tinha que seguir a risca, porque você poderia ser espião, você não poderia anunciar regiões do fronte, a não ser com autorização. Até eles conseguirem a confiança do general Mascarenhas de Moraes, até eles conseguirem isso, eles eram vistos como inimigos, porque o Exército via a imprensa ali como inimiga do governo Vargas, que estava ali para falar mal da FEB. Então, partindo desse princípio de 3 censuras, né, 2 americanas e uma brasileira, o que era publicado aqui no Brasil eram coisas épicas.
heróis, menos derrotas, sempre para elevar a moral da FEB no estrangeiro. Que a gente vê as contradições dessas matérias quando esses próprios jornalistas chegam e resolvem escrever livros. Eles contam os bastidores da guerra, que viram a FEB perder, na tentativa, inclusive, de tomar Monte Castelo. Não foi da primeira vez que a FEB conseguiu ganhar. E os jornalistas, eles ficavam em um posto de observação que eles viam aquilo. Eles viam as pessoas morrerem, viam as pessoas perderem, viam tudo. E eles só tinham que relatar e ainda ter o risco não, já era quase certo, de ter seu texto cortado pela metade. E a gente fala também sobre a Segunda Guerra Mundial muito o papel dos homens, né? As mulheres geralmente são direcionadas para era uma enfermeira, alguma coisa assim, mas só que teve uma única mulher, uma jornalista aqui brasileira, que foi para a Segunda Guerra Mundial também, que foi a Silvia de Arruda Botelho Bittencourt. Mas quem é essa mulher? Ela era esposa do Paulo Bittencourt, que era dono do Correio da Manhã. Mas só que ela não foi pelo Correio da Manhã. Ela foi para uma agência americana chamada United Press, UP. Vamos colocar aqui na sigla. E para o Correio da Manhã, ela escrevia com o nome de Majoy. Era um pseudônimo. Ela escrevia com o nome verdadeiro para os americanos e para o Correio da Manhã como Majoy. E o Raul escrevia também para o Correio da Manhã. Ela escrevia com esse pseudônimo e ela estava contratada pelos Estados Unidos e pela uma empresa americana e lançou um livro também. Assim como o Rubem Braga lançou um livro, o Joel lançou um livro junto com o Tarsílio Mittig. E fora isso também teve estrangeiros. Os Estados Unidos mandou profissionais da imprensa americanos que falavam português. A intenção dos Estados Unidos era fazer releases de imprensa. O que é release de imprensa? Texto de chapa branca, sempre elevando a moral da tropa brasileira como aliada dos Estados Unidos. E o inglês, que é muito famoso aqui, o Francis Hallowell, que ficou conhecido pelos pracinhas como Chico, por causa eles associaram o Francis com Francisco, então ele virou Chico da BBC. Gravou áudio dos pracinhas, tem até um vídeo que o Daniel me enviou, tá publicado no YouTube, no canal da BBC, com música, falas, inclusive de funcionários do Serviço Postal da FEB. Ele foi um cara muito importante, esse Francis Hallowell. E é isso que eu queria tentar resumir, senão eu vou ficar falando, que era o papel da imprensa. O papel da imprensa foi muito mais importante, a meu ver, no pós-guerra, que tem o material para a gente pensar, ver como é que foi. Não é nada romance, não tem romance. Tem as coisas que aconteceram, as censuras que sofreram, tinham que fazer algo tipo Chico Buarque para fazer uma crítica nas entrelinhas para poder passar pelos censores, entendeu? Uhum. E também serve muito para a gente ver como os jornais retratavam na época, fazer aquele comparativo. O que o livro está escrito, o que está escrito nos jornais. Agora, no São Gonçalo, eu acho uma coisa muito interessante, talvez até inédita, porque é muito mais fácil você encontrar arquivos do jornal O Globo, do Correio da Manhã, Diário Associado, do que um jornal local como São Gonçalo. Ele é grande na cidade, mas é local, não tem uma estrutura como esses grandes jornais. Perfeito. E a cobertura é totalmente voltada, até hoje, né? Nós puxamos sempre a matéria, o niteroense, o gonçalense, sempre puxando para ele fazer a matéria. E a cobertura do São Gonçalo foi nesse sentido. Legal. E também tinha coberturas especiais aí do Silvio de Matos, que era filho do Belarmino, e outros combatentes, inclusive, que o Daniel conheceu, como o Bessa, que foi como médico, ele é de São Gonçalo, mas hoje mora no Leblon, e tem o Valfrido também, que era um soldado daqui. É isso, acho que já falei demais. Não, obrigado, falou importante, nunca demais. O Danilo e o Daniel foram bem econômicos, né, na contribuição dele, mas vão ficar bem à vontade aí no bate-papo, né? Eu queria só acrescentar um elemento aqui também como para o debate, o bate-papo, que foi, né, a importância do exército russo, né? A derrota da Alemanha, né? O Henrique até já balançou a cabeça porque ele é apaixonado pela Rússia, pela história da Rússia, né? E logo após, né,
não imediatamente após, começa, né, a Guerra Fria, toda a demonização, né, do comunismo, né, aquela história toda que nós tão bem sabemos, né? Ainda não tinha, claro, tinha ali já uma degeneração, eu ver, né, com o processo do governo do Stalin, né, mas eu acho que, não tenho certeza que a vitória, né, da guerra sobre o eixo tem uma participação assim, fundamental, se não determinante, do exército russo, né, com todas as contradições que ele vivia, né, pelo papel que exerceu o Exército Vermelho, né, o próprio governo, né, russo. E eu vi sempre com essa polêmica, né, que imediatamente após teve essa grande contradição, né, da Guerra Fria, dessa polarização entre essas duas grandes potências que foi a época a Rússia e até hoje os Estados Unidos, né? E também outro elemento que eu queria acrescentar, que eu já mostrei inclusive aqui no programa lá lá na rádio, né, que é um livro que eu gosto bastante, que é assinado pelo Rui Leal Campelo. Aqui, ó, tem o autógrafo dele, capitão da infantaria da FEB, ele que foi assim, detentor, né, do bastão do comando da FEB. Ele faleceu, inclusive, no ano de 2012, não é isso, meninos? Sim, eu tenho esse registro aqui para minha leitura, né? E é assinado aqui por ele, ó. Esse aqui é uma dedicação que ele faz, não a mim, né? Mas a um leitor que venderam aqui o livro e eu rapidamente comprei sem saber desse detalhe aqui importante, dessa relíquia, dessa preciosidade, né? Mas é apenas um detalhe. Eu gostaria de começar aqui o bate-papo com Henrique Cruz, para abrir aqui nossa rodada do bate-papo. Henrique, fica à vontade. O microfone está fechado. Pronto, agora eu liguei. Isso. Tanto Daniel como Danilo, eu me toquei muito nessa confusão de datas, porque para a FEB a guerra acabou dia 2 de maio, né, que é quando acaba a guerra. E aí a coisa mesmo só termina dia 8. Então é bom a gente ficar ligado nessa confusão de datas, de vir dessa microhistória. Um aspecto que eu gosto muito, eu estou tendo muito contato desde as primeiras participações com o Danilo e com o Daniel, que é essa visão micro da história, dessa microhistória, a partir, por exemplo, do município de São Gonçalo. Qual é esse impacto da Segunda Guerra lá? Isso me lembra, parece-me, eu tinha uma professora na faculdade que falou uma vez que o Museu Etnográfico de Neuchâtel, uma cidadezinha no interior da Suíça, que fez uma exposição que é uma perspectiva que talvez a gente poderia fazer aqui no Brasil, algum museu, enfim. Como é que era a Segunda Guerra nessa cidade de Neuchâtel e num movimento mais macro? Então, assim, no dia da morte do Hitler, o que acontecia na cidade? E a partir dos jornais, eles viram que, às vezes, um grande fato desse e tal, na cidade não teve impacto, teve, mas o que era mais importante para aquela cidade era um outro. Acho importante. E eu tendo muito contato até porque no Rio de Janeiro era da capital, a gente não tinha, pelo menos eu não tinha acesso, e na Hemeroteca Digital não tem esses outros jornais do interior, só tem, eu acho, de Niterói disponível na Hemeroteca, não sei se São Gonçalo tem. Acho que de Campos tem também. De Campos também. O de Niterói seria o Fluminense, né? Isso, o Fluminense, que está na Hemeroteca. E São Gonçalo não está disponível. Não. Que é uma pena. Infelizmente. Eu também teria... infelizmente. Por exemplo, eu tive muito contato, uma época da minha vida aqui em Recife, com Caruaru, por causa de um trabalho sobre o mestre Vitalino, e eu cheguei a consultar um jornal lá, agora me foge o nome dele, mas é o principal jornal da cidade, nos arquivos dele. Até a moça me atendeu muito bem, pegou os livrões do que eu queria eu estava querendo dos anos 40, e aí me forneceu, olhei, ela foi super gentil, mas assim, foi inusitado, porque ninguém fica procurando história do jornal, e enfim, só a gente que gosta de cascavelhar a vida dos outros. E foi interessante para ter uma realidade local, que a gente, quando olha muito preso nos grandes fatos e nas grandes cidades, e não começa a olhar como é que é o impacto. Então, eu tenho muita curiosidade hoje em dia de pegar esse jornal de Caruaru e saber qual era o impacto da Segunda Guerra em Caruaru. Eu sei que teve caruaruenses que foram, mas
Mas no cotidiano da cidade, como é que era isso? Eu tenho memórias familiares, por exemplo, dos meus avós, que eles moravam em Belém nessa época, eram crianças, início da adolescência. E como é que era lá? Tem a questão do racionamento de comida. Minha avó até quase morreu pisoteada uma vez, se fosse a irmã dela socorrer, porque era a quantidade de gente correndo para pegar comida, os vales e tal. Então tem essas memórias locais que eram fora do eixo, da capital, enfim. São Gonçalo até era ali do lado, mas nem parece, né? Do lado da capital federal, e tem esse apagamento dessa memória. Eu acho que a gente, nessa recuperação, a gente tem que começar a olhar muito para isso. E aí, sobre é uma pergunta, eu vou botar uma polêmica, pode ser para um outro programa, aí jogando para o Renan e para os meninos, para o Daniel e para o Danilo. Eu li isso em algum lugar, não sei se é verdade, até que ponto Max Wolff, que é um dos grandes heróis da FEB, é uma construção memorialística do João Silveira. Até que ponto, porque parece que o João Silveira estava com ele momentos antes, ele tem aquele fotógrafo norte-americano que também estava, que as últimas imagens são ele. E aí eu pensando nessa construção da memória, nessas matérias que você falou, Renan, que iam muito para exaltar, eu sempre me questionei, eu queria estudar mais isso, mas até que ponto o Max Wolff ficou famoso, ficou por causa da matéria do João Silveira e das fotos que tem. Até que ponto a imprensa auxiliou a construir heróis de guerra, a construir uma memória. Como é que é esse processo? Como é que a gente olha isso hoje? E eu tenho um livro tanto do Joel como do Rubem Braga, e é interessante que o Rubem Braga, mesmo depois dessa crítica, é verdade, ele foi preso durante a época do período Vargas, mas hoje em dia o livro dele foi reeditado pela Biblioteca do Exército, Como é que o Mundo dá volta, né? Enfim. Mas é isso, enfim, que eu posso contribuir. Eu acho que, enfim, passa a palavra aí. Quanto ao Max Wolff, eu tive a oportunidade de entrevistar um veterano uma vez, que ele foi sincero comigo. Ele falou assim, falam muito do Max Wolff e tal, mas tiveram outros Max Wolff, vamos dizer assim. Não desmerecendo, óbvio, né? O Max Wolff eu estou dizendo isso na fala dele, né? Ele também disse isso e eu concordo. Não no intuito de desmerecer o Max Wolff, a figura, né? Até porque a história acaba tendo esses referenciais. Porém, né, a critério de tudo isso que você falou aí, que o Renan também falou sobre o papel da imprensa naquela época. Mas ele disse, por exemplo, que em uma companhia existiam outros nomes, fizeram tantas patrulhas quanto o Max Wolff, o sargento Max Wolff, que, para quem não conhece, né, foi um sargento do 11 RI, que foi para a guerra já com uma idade avançada. Ele, inclusive, foi rejeitado na seleção médica, e ele recebeu uma recomendação do Zenóbio para ele poder ir à guerra. Então, uma coisa curiosa também, né? Ele já era veterano da Revolução de 32 também. De 32, e de 32 eu acho também. 32. A filha dele, inclusive, está viva, deu uma entrevista recentemente ao canal Sala de Guerra. Vale a pena assistir. Então, isso é realmente curioso, sabe? Existem outros... Eu, particularmente agora, né? Como você falou, a questão de São Gonçalo, eu pesquiso, né, esse ponto, esse nicho, e eu me deparei, né, num discurso do ex-presidente da Associação daqui de São Gonçalo, Silvio de Matos, que foi relatado, que o Renan falou aí, que ele era bem presente nas matérias de 44 e 45, que ele fala dos gonçalenses daqui que se destacaram na guerra, né? Tiveram 2 que morreram, e um que é o mais condecorado. Ele é um dos soldados mais condecorados da FEB, de toda a FEB. Ele recebeu a Estrela de Prata, a Cruz de Combate de Primeira Classe, a Medalha Sangue do Brasil, porque ele foi ferido em combate, a Medalha de Campanha e a Medalha de Guerra. Enfim, é o soldado Afonso de Melo. Ele foi, inclusive,
subiu de posto, né? Ele foi elevado a terceiro sargento, de soldado a terceiro sargento, pelo ato de bravura em La Serra, que é um lugarejo ali próximo a Monte Castelo. Então, e você vê, esse nome, eu que sou da cidade, há 2 anos atrás, há 6 meses atrás, nunca tinha ouvido falar o nome dele, em nenhum lugar, enfim, nem no jornal São Gonçalo também não foi noticiado isso, e isso aconteceu na época. Então, essa questão, esse lance da presença do Joel Silveira no local do falecimento do Max Wolff, eu acredito que tenha sentido uma grande interferência no que veio a ser a memória dele, né? O que é a memória dele atualmente. Ele foi condecorado, realmente, ele foi um cara excepcional em combate, mas eu digo assim, o que foi feito após a morte, né? A imagem dele. Porém, na guerra, ele era um cara que já tinha recebido a Bronze Star em vida, que é a terceira condecoração maior ali que a FEB poderia receber, um soldado da FEB, sendo americana, né? E ele tinha um pelotão de choque, enfim, que era específico para realizar patrulhas, né? Então era um pessoal, assim como existiam outros, porém o dele era um dos mais famosos. Mas tinha gente que nunca tinha ouvido falar dele na FEB, na época. Entendeu? Isso eu já vi também, relatos de um veterano falar, não conhecia ele. A gente só conheceu depois que ele morreu. Enfim. Então ele não era, o Max Wolff atacou tal lugar, até por conta de questão de comunicação, enfim. Não existia isso. Foi uma memória criada depois. Hoje em dia ele é patrono dos sargentos, né? Porém, na FEB, um dado, né? Foram 68 sargentos falecidos. E ele é o patrono, enfim, por essa repercussão toda que teve, né? Pela história de vida dele também, enfim. E como eu falei, você encontra bastante coisa, e há controvérsias ainda se o corpo dele foi trazido para o Brasil ou não, enfim. Que o professor Denison de Oliveira, inclusive, tem um vídeo falando sobre isso na internet. Versões que nunca foram encontrados os restos mortais dele, né? Isso, porque ele não... Naquela tese sobre o pelotão de sepultamento tem um capítulo sobre o caso dele, da transferência do corpo, que é bem contraditória, dele e de um outro soldado. Porque ele foi morto e não inclusive um soldado do grupo dele, do grupo de combate, ou do pelotão de choque, foi morto tentando resgatá-lo, né? Porque eles foram a uma casa, né? Averiguar uma casa, né? Reconhecimento, uma patrulha de reconhecimento, e uma metralhadora acertou ele de maneira mortal, né? Então um soldado foi tentar resgatar e também acabou morrendo, então eles não conseguiram buscar ali na mesma hora. Só um outro dia que conseguiram. Mas é isso. Sobre o Max Wolff, eu acho que os meus colegas aí podem falar mais. Ou valeria até um programa, porque na revista Postais do Museu dos Correios, Heitor, foram publicadas cartas dele para a filha, que estão hoje, isso. Eu acho que no museu em Juiz de Fora. Então valeria a pena a gente fazer uma análise das cartas, tanto filatelicamente falando, pela história postal, da censura e tal, e elas foram transcritas. Cultural. Não, o Museu dos Correios de Brasília, na revista Postais, publicou uma série de cartas que estão no museu em Juiz de Fora. A coleção de cartas acho que mas o museu seria ligado ao Correio ou à FEB? Não, da FEB. Da FEB. Foi um projeto da UNB de transcrição de cartas. Entendi. Desse museu. Inclusive tinha do Max Wolff. Entendi. Porque no Correio... Eu acho que está em Curitiba. Fora tem o Espaço Cultural dos Correios Curitiba também. Eu tenho no Museu do Expedicionário, na Casa do Expedicionário de Curitiba. Legal. Isso, mas essas cartas estão transcritas nessa revista. Posso até depois disponibilizar. Aí valeria a pena um programa. Legal. Agora eu sei que tem um tenente, o tenente Rex, rapidinho. O tenente Resk, uma coisa assim. Apolo Resk. Isso, que ele era R2. E ele ganhou muito mais medalhas do que vários. Sim. E não fica famoso porque era R2. Porque ele não morreu também, né? É porque há uma conversa muito dos heróis são os que morrem, né? Entre os expedicionários. Só que ele foi o mais condecorado. Então, mas o Apolo, ele recebeu a maior condecoração que um soldado brasileiro poderia ganhar. E a segunda maior condecoração americana.
Eu peguei meio o bonde andando porque minha internet caiu aqui, eu voltei e tal. Vocês falando do Max Wolff, também tem o seguinte, né? Quais ligações que o Max Wolff tinha internamente? É uma pergunta. Como ele era influente? Porque, inclusive no livro do Elton, conta que os jornalistas tinham mais privilégio quanto mais influências eles tinham, por exemplo. Nem todo mundo poderia ir no front, mas você poderia pegar uma carona se você tivesse influência com alguém. Aí como você troca influência através do jornalismo, que acontece muito isso? Vou fazer uma matéria, vou te exaltar, te coloco como herói, te coloco tal, entende? E também é uma coisa para questionar e para se estudar por a repetição dos soldados, dos combatentes que são repetidos nas crônicas de jornais. E por que eles foram relatados? Por que muitos ficaram anônimos? É uma outra pergunta que eu não tenho resposta. Eu acho que a nossa missão é essa, é dar perguntas. Danilo Mota, diga aí, Danilo. Vale. Verdade, Renan. Esse ponto que o Renan trouxe à conversa, eu acho que é bem pertinente. Porque a história nada mais é do que uma seleção de fatos, de recortes, de construção. Então, o Max Wolff ser tratado como o maior herói e tal, isso tudo parte de uma ideia prévia. Então, eu acho que houveram outros combatentes. Eu acho que existe um exagero quanto a esse personagem, mas sem desmerecer o que ele fez e por ter tombado no campo de batalha. Mas existem outros personagens, outros vultos, né, que são tão importantes quanto. Por exemplo, o Tenente Porã Nunes de Oliveira, que foi o primeiro, o grupo de combate dele foi o primeiro a entrar em Montese, ou seja, foi altamente condecorado também, só que ele não morreu, ele retornou vivo, e era um cara humilde, que não gostava de holofote. Então isso tudo faz parte. A história, né, geralmente, essa criação de personagens parte de uma perspectiva de história, de criação de vultos, de personagens. Eu prefiro uma outra perspectiva, já vista de baixo, que é uma perspectiva histórica, a partir dos soldados. Se você vê a história a partir dos mais simples ali. Eu prefiro esse tipo de perspectiva. Eu acho que passa muito por isso, como pelo que o Renan falou também, de conhecimento, como o Daniel ou o Henrique, os dois trouxeram o fato dele ter sido indicado, ele ter uma recomendação do Zenóbio. Então, acho que isso tudo parte desse tipo de acontecimentos. Como ele era um veterano já, já era um homem de confiança do Zenóbio, na verdade. Então, ele foi negado nos exames médicos e, a partir de uma chancela de um comandante, ele passou a incorporar, entendeu? Então, acho que isso explica também o motivo dele ser tão vangloriado. Legal. Renan, mas eu não me lembro quem foi que falou, é por isso que eu me lembrei do caso dele. Eu não sei se foi o César, no livro dele, Barbudos e tal, que fala que ele só ficou famoso por causa do João Silveira. E eu fiquei com isso na cabeça quando falaram da imprensa na FEB. Porque se não fosse a crônica e as fotos do Joel, ele seria mais um sargento falecido na FEB. Sim, tem até uma escola de sargento que tem um soldado nome, né? de São... Tem um sargento de São Gonçalo que faleceu também e quase ninguém fala, o Ciber Porto Mendonça. E tem um monumento até nessa escola que você falando, Heitor. E o Ciber é nome de praça na Vera da Cruz, num bairro aqui próximo da minha casa. Vera da Cruz, divisão com Niterói. Henrique, a fronteira. Sem querer mudar de assunto, o Renan nos contava hoje nos bastidores sobre as comemorações de todo mundo, especialmente na Rússia, né? Onde há uma comemoração especial aos veteranos. Quer falar um pouco sobre essa história, Renan? A gente conhecer um pouco mais as comemorações? Sim, claro. Lá na Rússia eles não chamam de Segunda Guerra Mundial, eles chamam de Guerra Patriótica, né? A Grande Guerra Patriótica. E lá é muito forte. Você anda em qualquer lugar, você vê monumentos. E outra coisa, o turismo na Rússia tem um turismo muito forte, que é o turismo bélico, né? Que as pessoas vão para lá. Eu tive a oportunidade de ir a Volgogrado, fui a Moscou, fui a São Petersburgo, é mais o passado dos czares, né? Aquele passado, tem mais agora Moscou, Volgogrado, que eu tive a oportunidade de conhecer, você vê,
esbarra em monumentos. Hoje a Marina, minha noiva, que é russa, me mandou fotos lá da casa, assim, da vizinhança, com as pessoas com a bandeira da Rússia na janela. Hoje? Se a gente coloca a bandeira... Hoje, ela tirou foto e me mandou. Aí, se a gente coloca a bandeira hoje no Brasil, na nossa janela, talvez a conotação seria diferente, né? Porque os símbolos vão mudando conforme o tempo, né? Embora ele vai tendo outro tipo de associação. Agora, e ela também mandou que no chão, lá perto da casa do apartamento, lá tem um monumento lá da Segunda Guerra Mundial. Aí ele foi retirado para reforma. Mesmo o lugar sem o monumento, tinha lá flores no chão. Flores. Outra coisa que eu percebi, que eu testemunhei na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Eu fui no monumento da Mama Kurgan, em Volgograd, que lá tem o cemitério dos soldados desconhecidos, tal. Aí tem até trilha sonora de agouro, tem troca de guarda. E tinha muitos turistas, assim, indianos, árabes, brasileiros, enfim, Copa do Mundo. E tinha um turista, que eu não me lembro a nacionalidade, que estava em cima de uma lápide. Um russo que estava assim, ele, a esposa, com um carrinho de bebê, chegou, largou o carrinho de bebê e foi brigar com o estrangeiro. E falando em russo, né? Porque os russos não falam, eles falam inglês igual ao brasileiro. Falando em russo, aí eu entendi. Respeito, isso aqui é um soldado, é um herói, sabe? Lá é muito mais forte do que o Brasil. E também é uma forma que eu vejo, até justa, de contar a história da Rússia, sabe? De não deixar essas narrativas que nós temos de negar a história, colocar... Você lembra que estavam dizendo até pouco tempo aqui que o nazismo era de esquerda. A embaixada da Alemanha teve que emitir uma nota, né? A Rússia tem... Eu contei isso para a Marina. Eu contei isso para a Marina, minha noiva, ela disse que isso é um absurdo. Porque Stalin perdeu até o filho dele na Segunda Guerra Mundial. E ele não, segundo ela me contando ontem, e ele falou, eu não vou me render à Alemanha porque meu filho era mais um soldado. E a União Soviética que teve mais perdas, teve mais baixas. Então, como o nazismo pode ter sido comunista? Isso não existe. Então, e essa é a importância. O jornalismo de guerra, apesar de falar do passado, continua atual até hoje. E na Rússia isso é muito forte. E outra coisa também que eu reparei na Rússia, que até na academia o comunismo ele tem muito romance em volta, né? Você conversa com o russo sobre a União Soviética, o cara nem quer nem falar não por raiva, porque para ele é indiferente. É uma coisa que passou. Aí você vê o consumo de souvenir do Stalin, do Trotsky, etc. Né? Porque a gente tem uma outra visão daquela realidade. E eu percebi que a Segunda Guerra Mundial ainda é viva quando eu estive na Rússia. Aqui no Brasil, eu achava que era mais um isolado, que estava pesquisando, ficava trocando ideia com o Daniel e Danilo, só tinha eles para trocar ideia sobre isso. E na Rússia, não, é uma coisa muito presente. Os dois avós da Marina, tanto o paterno quanto o materno, foram para a Segunda Guerra Mundial. Os dois foram para a Segunda Guerra Mundial. E ela falou que eles não costumavam falar muito sobre a Segunda Guerra Mundial. E sem contar que tem a Masfilme, não sei se vocês conhecem. Que eu não gosto de fazer essa comparação porque é até reforçar o cinema dominante de Hollywood. Mas é como se fosse uma Hollywood da Rússia. É o estilo de cinema mais antigo da Europa. Fui conhecer. A época soviética tem muitas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem, inclusive, lá na Moscou, até hoje parado, lá uma réplica de um tanque de guerra soviético. Ou seja, isso passou para aquele bloco soviético, mas não ultrapassou para esse lado, porque nós pegamos o lado americano, que é aquela coisa do cara que mata todo mundo, um tiro mata todo mundo, um soldado é o herói. Tem a saga do herói, que ele começa bem, ele muda, decadente, mas ele supera. Os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial focam o drama, entendeu? Claro, foca o drama, assim, tem assim, uma coisa mais cabeça, sabe? Foca o drama, é muito diálogo, pouca ação, porque a guerra não é ação de Hollywood, a guerra é um grande hiato com pequenas tensões tensas, que podem matar pessoas. Isso que é a guerra, é desesperador, não é um herói. E na Rússia,
é totalmente como o Brasil. E eu vejo com muito bom grado esse Regimento Imortal, inclusive, que eu fiz a matéria ontem, que começou em 2017 no Brasil. Na Rússia começou em 2012. Olha quanto tempo de atraso veio para o Brasil isso. Nós vamos falar sobre esse regimento daqui a pouco, Renan. Eu vou pegar aqui mais um fato também da comemoração. Me parece que o Danilo e o Daniel falaram sobre que hoje não tem, por exemplo, na Itália, né, que a FEB é sempre muito bem lembrada, muito querida. Um dos dois me passou certa vez um vídeo onde aparecia uma comemoração, uma solenidade com crianças, né, com as bandeiras da Itália e do Brasil, cantando o hino da FEB. Foi muito lindo, muito bacana. Não me recordo muito bem, foi Daniel do Danilo que me recomendou, passou o link desse vídeo, né? Talvez nós possamos localizá-lo, talvez ainda hoje. Mas, Danilo e Daniel, vocês têm conhecimento também de alguma solenidade que deveria ter e foi cancelada em função da pandemia, assim, na Itália, no dia de hoje? Então, iria uma comitiva, né? Comitiva que eu digo um grupo aqui do Brasil, desde familiares até entusiastas, né? À Itália, do final de abril, e ficaria lá até esse período. Sim. E nas cidades que a FEB libertou ou ajudou a libertar, ocorreriam, sim, cerimônias em comemoração à libertação da Itália. Eu não sei se exatamente hoje lá, em algumas dessas cidades ocorreriam, porém, aquele vídeo que você falou é na cidade de Montese, que acontece do dia 14 a 18 de abril, por ali. Então, essa solenidade acontece lá todo ano, enfim. Todo ano é lembrado lá na Itália o final da guerra, assim como na Europa inteira, né? Foram cancelados em várias localidades. Porém, na Itália, pelo que eu tenho conhecimento, acontece mais para o final de abril e início de maio, não propriamente dito no dia 8, pelo menos relacionado à FEB. Agora, sobre a libertação da Itália, com certeza deve haver. Legal. Danilo, antes de passar para o Henrique, eu vou passar a bola agora também. Então, essa fala do Renan eu acho que é bem interessante quanto à experiência dele com a Rússia, né? Mas eu espero, acho que como todos aqui, que esse assunto seja mais reconhecido. Mas eu acho que ao ponto do que a Rússia faz, eu acho que é impossível. Não tem como. Eu queria pelo menos 10%, eu acho que já estaria bom, na minha perspectiva. Mas eu acho que esse momento que a gente vive já de anos de esquecimento, de não comemoração a essa data, de uma alienação a essa data, eu acho que podem ser explicadas por vários motivos. A FEB, e isso entra a FEB, né? Porque se você pegar o quantitativo de homens que participaram do conflito, é muito baixo comparado à população inteira do Brasil. É algo por volta de 0,06% da população masculina que participou da Segunda Guerra Mundial. Então, e outro aspecto, a guerra não aconteceu no nosso território. Isso é algo também que implica bastante nessa questão de memória. Comparando a Rússia, a guerra teve presente no seu próprio território, na esquina da sua casa, na sua casa foi destruída. Então, e como o Renan falou, a ligação de parentes que estiveram presentes no conflito é muito maior, uma imensidão comparada ao Brasil. Então, eu acho que esses dois aspectos são centrais para a gente poder também analisar o porquê dessa rememoração do dia 8 de maio, do dia 9 de maio na Rússia, né? Como está sempre comemorando essa data, porque foi algo muito presente para eles. Uhum. Mas eu acho que no Brasil a gente poderia também valorizar isso, porque o Brasil foi a única nação da América do Sul a contribuir efetivamente com a guerra e com a vitória. O Brasil esteve do lado certo da guerra, e isso é muito importante dizer. O Brasil esteve do lado aliado, do lado que ganhou a guerra, e foi o único país da América do Sul a enviar tropas. Ou seja, um contingente que foi relevante, que teve o seu papel, e papel importante. Então, 25 mil homens, como o César vem falando, faz diferença em qualquer front. 25 mil homens não são dispensáveis em nenhum lugar do mundo, em nenhuma guerra.
Então o Brasil esteve junto, ao lado certo, e ajudou, sim, o esforço aliado a vencer a Segunda Guerra Mundial. Sem Então, por dúvida. isso, e também as mortes nas costas brasileiras, os ataques que o Brasil sofreu, isso aí, eu acho que são motivos para que a gente comemore essa data. Legal, obrigado, Danilo. Antes de passar aqui para o Henrique, Henrique, nós já estamos aqui há 1h14 minutos, né, nesse bate-papo que é muito rico, né? Uma verdadeira aula que vocês estão nos proporcionando, a nós aqui, os ouvintes. O programa é gravado, não tem interação aqui dos ouvintes, dos internautas, mas certamente eles vão conhecer nessa riqueza de detalhes que vocês quatro estão nos proporcionando. E esse bate-papo não se encerra aqui, mas vou pedir ao Henrique para encerrar esse ciclo aqui do bate-papo antes de irmos para considerações finais. Henrique Cruz, por favor. Microfone, Henrique. Perdão, eu tiro por causa do ventilador não fazer barulho. Claro. Eu acho que essa coisa da vivência faz sentido. Se a gente for analisar 2 casos aqui no Brasil, me veio à mente. Primeiro, a ligação que pelo menos uma dada elite paulista tem com a Revolução de 32. E lá eles vivem muito mais do que a FEB, se a gente for comparar. E eu digo uma elite paulista porque a gente tem a Revolução de 24, que não foi tanto da elite, que é muito esquecida. A Revolução de 24 foi mais das bases trabalhadoras, enfim, e não é tão esquecida, mas a de 32 você tem envolvimento da elite pesada. E o outro caso que eu vejo aqui no Nordeste tem a ver com o que é um pouco que no museu que eu trabalho fica... Eita, ele foi embora. Fica nessa dúvida, que é a questão dos cangaceiros. E aí me lembra muito a cidade de Piranhas, em Alagoas, que tem um orgulho, e isso de ser a única cidade que Lampião não conseguiu invadir. E você tem essa memória, que é aquela foto que você tem das cabeças dos cangaceiros quando são mortos, aquilo é a escadaria da prefeitura de Piranhas, que foi a cidade que ele não conseguiu invadir, e aí eles foram, arrancaram as cabeças e colocaram na prefeitura como um troféu de guerra, vamos dizer assim. E aí você tem essa memória do cangaço, das cidades que foram invadidas, as que não foram. Você tem inclusive tem um texto que eu li há pouco tempo, de um debate que teve no Rio Grande do Norte da construção de um monumento ao cangaço, se eles eram bandidos, se não eram, enfim, você tem esse debate de memória, mas é como vocês falaram, são coisas que foram vividas. Tem, como o Renan falou, na Rússia, você tem aquilo que aconteceu e você tem essa construção dessa memória do local onde efetivamente aconteceu e tal. Isso a gente não tem da Segunda Guerra. Quem tem somos nós que estudamos, a gente sabe que em tal lugar. Por exemplo, a última vez que eu tive com minha namorada no Rio, não sei se foi a primeira ou a segunda, que ela é daqui do Recife, e a gente andou de bicicleta por ali pelo aterro, eu fiz questão de levá-la no Monumento dos Pracinhas. A gente desceu, que eu já não ia há muito tempo lá. Na minha adolescência eu marchava ali, na época eu era colégio militar e tal, todo domingo, aquela coisa toda. Mas eu queria voltar no monumento, no museu. Eu descobri que lá tem um carimbo de censura, lá o original do carimbo, na exposição. Legal. Da FEB. Mas foi interessante, assim. E é algo que as pessoas passam ali e nem sabem que ali é um túmulo. Tem vários túmulos, no caso. E quando sabem, tem até ojeriza. Você tem ali na Urca, a intentona comunista, que é a intentona pelo lado do vencedor, né? Que tem um monumento que é o túmulo dos oficiais, dos militares legalistas que faleceram ali no combate, no batalhão que tinha ali, que derrotou. E pouca gente sabe, ali na Urca que tem um monumento, então, mas essa memória é mais enfim, mais do exército. Então você tem pelo menos esses 2 exemplos, a Revolução de 32 e a questão do cangaço aqui no Nordeste, que tem ainda, até hoje, essa memória construída, essa lembrança, e desses locais, você ainda tem isso. Então, talvez isso pode ser um ponto muito forte da ausência de batalhas, enfim, isso pode ser um ponto. Então, o debate vai continuar, falei? Não, é só um adendo sobre o monumento. Eu quero falar alguma coisa ainda também. O posicionamento do monumento aos mortos também, eu acho que pode ser questionado, né? É bem longe, ou seja, é um local de difícil acesso.
e escondido, né? Eu acho que quem passa por ali nunca vai imaginar que ali estão os restos mortais dos soldados brasileiros mortos. Então, eu acho que isso também é complicado. A construção do monumento e o local, né? Porque a gente já foi lá algumas vezes, eu e o Daniel, e é bem complicado para quem sai de São Gonçalo ter que chegar lá. Então é uma... Mas aí Danilo, qualquer lugar para São Gonçalo é difícil. Mas, Danilo, também a gente tem aqui a Praça dos Ex-Combatentes, que é numa região central e tá Verdade, largada, faz tá sentido. quebrada, tá pichada. Abandonado pelo poder público. diga-se de Quando passagem. quando a Marina veio aqui, ela ficou horrorizada quando viu o tanque pichado, as coisas caindo ao pedaço, e do outro lado da rua, o letreiro da UERJ tava com o U caído, tava ERJ. Aí ela me explicou assim, por que a prefeitura não cuida aqui dessas peças? Eu fiquei assim sem graça, né? Aí quando a gente estava na Rússia passeando por Moscou, aí a gente passava por um lugar, qualquer monumento, ela olhava e falava, tá vendo? Não tá pichado. E ela não esqueceu. E quando a prefeitura pinta de um verde qualquer, verde nada a ver. É tipo não assim, tem colocou uma tinta histórico souvenir, não é uma tinta de restauro. Aquele pintou o tanque tanque de rosa, né? Mas esse é um outro capítulo, uma outra história. O tanque de guerra aqui da Praça dos Combatentes é o tanque mais camuflado que eu conheço. Eu já vi verde escuro, verde claro, verde quase cinza. A prefeitura faz um verdadeiro vandalismo. Inclusive, eu fiz matéria sobre isso. E eles não souberam me responder. Daniel, queria falar também nessa saideira aí antes do... Eu quero falar, agora a gente voltando mais um pouquinho para o tema e da fala lá do Henrique, é que eu queria fazer um comentário sobre um selo da série, um dos 5 selos, Sim. é o selo da cooperação, que eu achei muito interessante, que é o selo verde, né, para a galera memorizar, que mostra, né, esse... É Corredor da Vitória, né, que é o nome, Henrique? Isso. E dentro dele ali, né, a gente pode destacar o papel do Brasil, né? E Natal, né? Que foi até um tema que eu, Danilo e Renan falamos num podcast sobre o Trampolim da Vitória, que como ficou conhecida a base aeronaval de Natal. Então, Esse aqui, né? Que inclusive Aqui Natal. Temos um veterano aqui na cidade que ele esteve nessa base e esteve no Recife também, em Fernando de Noronha, durante a Segunda Guerra. Então, é um selo bastante interessante por mostrar isso. E uma observação a notar é o símbolo da FEB, que não é a cobra fumando. Esse símbolo que está aí, na verdade, ele tem uma alteração da cobra que não existia. Essa cobra nesse símbolo, ela não existia no uniforme. Porém, esse é o símbolo oficial. Esse é o símbolo oficial da FEB, que é o coração do Brasil. A cobra fumando foi criada na Itália já. Isso. Essa cobra aí não existia no uniforme. A cobra só existe naquele outro distintivo, entendeu? Sim. Mas entendi. Até ficou legal, misturou os dois, né? Mas o símbolo da cobra fumando só foi feito pelos próprios pracinhas na Itália. E ele era, inclusive, costurado por costureiras italianas também, entendeu? À mão, feitos à mão. Porque esse bordado ficou muito... Esse verde, né? O Brasil, que é o coração do Brasil, ele era o oficial. Ele não chamava muita atenção, então os brasileiros na Itália viam as unidades americanas com seus distintivos próprios, todos coloridos, enfim, com símbolos, desenhos, sei lá. Então, eles tiveram a iniciativa de criar esse símbolo que caiu na graça, né? É um símbolo, a própria expressão, né? E o símbolo em si são muito conhecidos hoje em dia. Daniel, mas esse foi o que eu mais me interessei aí da série, é o mais completo, digamos assim. Então, importante você falar desse selo. Eu tenho a folhinha, que tem aqui os 5 exemplares, inclusive a folhinha é assinada pelo diretor regional da época, no 8 de maio. Em qual idioma que você tem? Português. Em português, tá. Português. Não, você sabe que teve em 8 idiomas, né? Ah, sim. Então, o português é assinado pelo diretor regional dos Correios
Em 8 de maio de Teve em 45. russo? E na folhinha... Tem russo, tem russo. Possivelmente. E na folhinha, ele descreve aqui, na apresentação do selo da cooperação, ele descreve todos eles. Enviei para vocês, está lá no grupo. Ele fala assim, é bom que os ouvintes internautas também conheçam. O selo da cooperação está entre aspas aqui, né, na descrição. E representa um planisfério que abrange toda a costa leste dos Estados Unidos e se estende até as imediações do Canal do Suez, e vai do centro da Inglaterra até o coração do continente africano. Nesse mapa se vê a localidade que constituíram o chamado Corredor da Vitória, tão trilhado pela aviação aliada na reunião de elementos necessários à luta contra as forças nazifascistas. Nas batalhas decisivas travadas desde os fins de 41, na África, ao sul da Rússia e na defesa da Austrália, gravando tal rota, assinalando o Brasil a cooperação inestimável que deu aos seus bravos aliados na luta pela causa comum. Então é essa rota descrita aí no Corredor da Vitória, né? Na África, ao sul da Rússia e na defesa da Austrália, ele envolvendo, inclusive, citando aí o Canal do Suez. Então, essa é a descrição que está expressa na folhinha, que apresenta aí esses 5 selos da Dia da Vitória. Vocês veem que o tema é muito apaixonante, né? A gente não pararia aqui, todo mundo quer falar toda hora, é muito legal essa interação, esse bate-papo. Não vai encerrar aqui, evidentemente, mas a gente vai ter que encerrar o programa, porque o tempo é o nosso adversário. E para as conclusões finais, ó. As apresentações finais, as considerações finais, eu sempre cometo esse pleonasmo, e conclusões finais é ótimo, né? Para as considerações finais, eu vou fazer a ordem inversa aqui. Eu vou começar pelo Renan, Daniel, Danilo, por último, nosso general Henrique Cruz. Vamos lá. Renan. Olha, eu me senti aqui numa Renan, terapia. esse é muito difícil para você, mas é só 2 minutos, hein? Ah, tá. Então, muito obrigado. Me senti aqui um correspondente de guerra. Nessa época aí, sou civil, minha arma sempre será escrita. Heitor, obrigado. Danilo, Daniel. Henrique aí, novo amigo. A gente vai se encontrar, com certeza, no Pernambuco, aqui no Rio. E, claro, como eu falei muito da Marina, vou mandar um recado para ela aqui. Marina, ia lubliu tibia, oticina lubliu. E, como eu sempre falo no nosso... Eu falei, eu te amo, Marina, eu te amo muito e tal. E, como eu sempre falo no nosso podcast, como diriam os russos, das vidania, ou seja, tchau. Eu fiz um bullying com o Renan, não deixei ele falar o tempo. São 2 minutos, Renan, pode aproveitar os 2 minutos. Posso aproveitar mais? Porque tem mais código de guerra entre você e a Marina? Código de guerra. Cara, acho que só em ela falar português, tentar falar português ou tentar falar russo já é um código de guerra. Ainda lembrando sobre os russos, não foram só os russos que morreram, né? Que lutaram, foram os ucranianos, os cazaques, todo aquele bloco soviético. E esse povo é muito presente na Rússia, né? Porque quando acabou a União Soviética, a Rússia virou assim, o melhor país, né? Onde eles vão tentar a vida. E para eles, o russo é o segundo idioma. E aqui para a gente é o inglês, né? Legal. Obrigado, Renan Rebelo. Seja bem-vindo aqui ao grupo. Nós vamos convidá-lo para os próximos programas, com certeza. Spasiba Bolshoi. Muito obrigado. Legal. Próximo, então, Daniel Mota. Em seguida, Danilo Mota. Daniel. Sem som, Daniel. Tem que agradecer a todos aí. Mais uma vez, essa aula aí, que eu tive a oportunidade de ser um aluno. E Renan aí participando muito bem, como sempre, desse tema que ele agora está mergulhando de cabeça. Danilo, Henrique Cruz, a você, Heitor, pela mediação aí, com as intervenções certíssimas. Muito legal falar sobre esse tema. Quem quiser acompanhar aí os trabalhos, enfim, que eu e o Danilo desenvolvemos, com o Renan ainda não está disponível, mas serão no Em Guerra Produções. Você pode achar no Facebook, Instagram e no nosso site. No mais é isso, até a próxima e a cobra continua fumando.
Legal, com certeza. Danilo Mota. Então, agradecer aí ao Heitor pela oportunidade novamente, ao Renan, o Daniel. Tá me ouvindo? Tá boa Sim. A conexão ou não? Tá boa. Porque aqui tá variando um pouco. Vou voltar de novo. Vai lá. Então, agradecer aqui ao Heitor novamente pelo convite, ao Henrique Cruz aí pela aula, ao Renan Rebelo, meu grande amigo, e ao Daniel também, meu irmão. E acho que o selo está sendo uma boa desculpa para a gente conversar aqui, né? Para trocar uma ideia, uma boa... E como eu falei na outra vez também, os selos, assim também como a numismática, são grandes portas para a gente estudar a história. Então, é muito interessante esse trabalho. E eu estou feliz por estar participando e espero participar mais. Então, um grande abraço a todos aí e até a próxima. Perfeito. Henrique Cruz, nosso comandante da tropa de estudos da FEB, é filatelista, grande experiência aí sobre guerra, sobre FEB. E a filatelia é uma ciência auxiliar da história. A gente está aqui para isso, para compartilhar nossos conhecimentos filatélicos. Eu também estou reaprendendo aí com o Henrique, nosso grande mestre aí na filatelia, que vai concluir com as suas saudações finais. Agradeço aí já de antemão ao Renan, Daniel, Danilo, a todos. Henrique Cruz. Bom, mais uma vez agradecer o convite do Heitor, a parceria aí com o Danilo, Daniel e agora Renan entrando no grupo. Eu acho que a gente pode pegar outras emissões, continuar falando de Segunda Guerra, enfim, tem pano para manga aí, para muita coisa. Está sendo para mim uma boa válvula de escape, como falei, eu estava muito isolado, o Heitor sabe, tanto na parte de censura postal como Segunda Guerra, que não tem muita com quem conversar, isso está sendo muito bom. Botar para fora horas de estudo, enfim, e acredito que a gente tem que continuar aí com outros temas dentro da guerra, não só a própria FEB, mas as outras forças armadas e também a participação civil, a própria Cruz Vermelha, a LBA. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar. E é isso, eu acho que não deixar morrer aquela nossa proposta do último programa sobre a proposta de selo para Elza Cansanção. Acho que é uma proposta do Heitor, não sei se o Renan está sabendo, que a gente sugerir para os Correios ano que vem lançar um selo sobre o centenário da Elza Cansanção, em homenagem às mulheres, enfim, que lutaram na Segunda Guerra. Sair um pouco ir para o grupo feminino, tá certo? É isso. Um abraço aí a todos. Valeu, Henrique Cruz, muito obrigado. Obrigado, Renan, obrigado aí aos meninos. Quando eu falo meninos, nenhum diminutivo de você, de menino não, cara. Vocês têm a idade dos meus filhos, são mais novos que meus filhos, e com certeza eu aprendo muito com vocês, né? Com vocês todos. Tranquilo. Muito obrigado. Legal, obrigado. Muito obrigado a todos e a todas, obrigado aos nossos ouvintes, nossos internautas. Continue na escuta conosco, acompanhando nossa programação na Web Rádio Censura Livre, que a Web Rádio é a voz da classe trabalhadora. Obrigado mais uma vez, até o próximo encontro e fiquem em casa, porque não é uma gripezinha, não é uma enfermidade séria. Um abraço para todos. Valeu. Valeu, pra cá. Valeu. Aí. Opa, gravou? Tudo certo? Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes.